Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 9 de julho, um dia predominantemente de Campeonato Brasileiro, mas com algumas outras opções ao redor desse mundão. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento de trabalho para o dia de hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Começamos o nosso planejamento às 10 horas na Suécia, onde o líder Malmo enfrenta o Mjällby, que tem a 9ª melhor campanha do campeonato, ou talvez, se você quiser olhar pelo lado pejorativo, não esteja tão bem assim, né, já que são 16 equipes. O Malmo tem 6 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota dentro de casa, um dos únicos invictos, e fora de casa o Mjällby tem a 10ª pior campanha, com 2 vitórias apenas e 3 derrotas. Não é uma equipe que sofre tantos gols, a gente já vai ver isso, mas não é uma equipe também que tem uma constância muito grande nos resultados. Os últimos jogos do Malmo dentro de casa, tirando essa derrota num amistoso para o Göteborg, a gente não consegue encontrar derrotas. Então o time do Malmo está muito forte nessa temporada. Já o Mjällby fora de casa, tirando esses jogos de Copas e um amistoso que a gente teve por aqui, não consegue emplacar uma sequência de vitórias tão grande. Por isso eu concordo com o favoritismo do Malmo por aqui. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue aprofundar um pouco mais nas características de intensidade do Malmo. O Malmo é o primeiro a marcar dentro de casa em 71% das vezes, não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 60% dos jogos não sofre gol. O Mjällby não tem um número tão grande, tão expressivo das vezes que saiu na frente do placar, falha muito em marcar, tem um ataque muito inefetivo, porém tem uma defesa relativamente sólida, tá? Então o Malmo se destaca tanto na parte ofensiva quanto na defensiva, mas o Mjällby se destaca mais na parte defensiva, já que ofensivamente é uma equipe muito fraca. O primeiro tempo do Malmo é o que ele tem de melhor para apresentar. Isso, para você que é um trader que gosta de trabalhar primeiro tempo, é muito bom. Mais de 70% de vitória, nenhuma derrota, apenas 1 gol sofrido e 10 gols marcados. O Mjällby sofreu 3 gols nos primeiros tempos, vence muito pouco, tem mais derrota do que vitória e tem um número de gols marcados bem baixo. O segundo tempo do Malmo continua sendo superior, porém eu não tenho uma quantidade expressiva de vitória como no primeiro tempo, mas ainda tenho muito mais gols marcados que sofridos e bem mais vitórias do que derrotas, assim como o Mjällby continua tendo uma dificuldade maior na segunda etapa do que o adversário. Se você é trader, acredito que é um jogo muito bom, se tiver liquidez, para você trabalhar um back favorito no primeiro tempo. Por quê? A gente já comprovou que o Malmo é uma equipe de eficiência e muita iniciativa dentro de casa, principalmente no primeiro tempo. Se eu tiver um Malmo empurrando o adversário para trás e se impondo, você vai ter essa cotação lateralizada, e com uma cotação de 1,30 você pode facilmente buscar esse back favorito no primeiro tempo, e obviamente o gol vai ser um bônus. O importante é você estar dentro nos momentos de muita pressão, tá? Se você é punter, eu gosto dessa vitória do Malmo, eu só não gosto muito da recompensa. Eu acho que você poderia esperar esse jogo começar, confirmar essa superioridade do Malmo e tentar buscar uma cotação talvez um pouco mais elevada, tá? Eu não indicaria handicaps por aqui, mas eu gosto de pensar numa vitória do Malmo com uma odd um pouco maior, com uma recompensa um pouco maior. Então, se você puder pegar ao longo do jogo, quando você sentir que o Malmo ligou ou se o Malmo estiver jogando realmente muito bem, seria melhor. Essa cotação pré-live, ela é boa pela discrepância na tabela, mas ela poderia ser um pouquinho mais alta. Já pelo Campeonato Brasileiro, às 4 horas da tarde, o Bragantino, que está muito embalado, enfrenta o São Paulo com uma cotação abaixo de 2. O mercado tem muita confiança no momento do Bragantino, e não é à toa, né? Não só na tabela, o Bragantino na tabela de classificação já ocupa aqui a 5ª colocação. Dentro de casa tem uma das melhores campanhas, com 5 vitórias e apenas 1 empate, muito mais gols marcados do que gols sofridos. O São Paulo fora de casa não venceu nenhuma partida ainda, isso é uma coisa prejudicial, mesmo tendo uma fase muito boa com o Dorival, ainda é uma equipe que não conseguiu pontuar tanto fora de casa, e obviamente o mercado também olha para a sequência do Bragantino nos últimos jogos. Dentro de casa o Bragantino não perde desde a 3ª rodada, quando perdeu por 3-0 para o Cruzeiro. De lá para cá empatou com o Estudiantes e com o América, e de lá para cá venceu Atlético Paranaense, Santos, Flamengo, Goiás, Taquari e Juventus. Isso obviamente aqui no campeonato
Paulista, tá? Então é uma equipe que vem muito, muito bem, não só dentro de casa, o último jogo também fora de casa contra o Corinthians fez um excelente jogo. O jogo contra o Atlético Mineiro, onde eles empataram, o Atlético Mineiro também teve muita dificuldade contra o Bragantino. Então é uma equipe que vem muito embalada e é muito bem treinada, é muito inteligente, tá? O São Paulo tem um problema de enfrentar o Palmeiras ao longo da semana no jogo da volta da Copa do Brasil. São Paulo venceu o Palmeiras no Morumbi por 1-0 com um golaço do Rafinha, a bola desviou ali na cabeça do zagueiro do Palmeiras, mesmo assim foi um golaço do Rafinha e deu ao São Paulo uma chance de eliminar novamente o Palmeiras no segundo ano seguido, né? Na Copa do Brasil, ano passado o São Paulo eliminou o Palmeiras nos pênaltis lá no Allianz nas oitavas de final. Então esse ano, quartas de final, o São Paulo já saiu na frente. Então é um jogo onde o São Paulo muito provavelmente deva poupar alguns jogadores, não tenho certeza de quem são, contra a equipe do Palmeiras. Eu já tive ali um Luciano saindo com lesão, eu já tive o Caleri também sendo um pouco poupado por conta das dores nas costas. É uma equipe que obviamente é forte, mesmo com as peças de reposição, mas provavelmente alguns dos principais jogadores vão estar ou poupados ou no banco e muito provavelmente a cabeça do São Paulo vai estar no jogo da volta contra o Palmeiras. Por isso eu concordo com essa cotação do Bragantino de favoritismo. Tá? No PDF de apoio a gente consegue ver que o Bragantino não é uma equipe que sai tanto na frente do placar dentro de casa, é mais do que o São Paulo, mas não é tanto. Falhou pouquíssimo em marcar, uma equipe que está sempre produzindo gol e tem uma defesa bem sólida, quase 60% dos jogos não sofre gol. Diferente do São Paulo, que sofre gol em quase todos os jogos, mas não é uma quantidade de gols absurda. É uma média que fica muito próximo de um gol por jogo e falhou em marcar bem mais do que o Bragantino, tem uma deficiência ofensiva fora de casa muito maior. O Bragantino costuma começar os seus jogos de uma maneira muito forte, empurrando muito o adversário para trás. É só vocês conferirem como foi o início do Bragantino contra o Flamengo. O Bragantino, se eu não me engano, chutou quase 30 vezes no gol do Flamengo. O Flamengo, se eu não me engano, chutou duas, 3, 4 vezes no máximo no gol do Bragantino. Foi um massacre, né? Então o Bragantino é um time que começa muito bem os seus jogos. Então olhar para o primeiro tempo do Bragantino, eu acho que é uma situação interessante para você que vem buscar talvez alguma correção de preço. O São Paulo não venceu nenhum primeiro tempo e perdeu metade das primeiras etapas. O segundo tempo do São Paulo já é um pouco mais ameno, ele tem muito mais empate do que derrota ou vitória, uma equipe que não vence tanto, também não perde tanto, tem pouquíssimos gols sofridos e marcados. Vamos dizer assim, é um segundo tempo sólido, porém não puxa nem para o lado ofensivo nem para o lado defensivo. Já o Bragantino continua mantendo o mesmo número de gols marcados no primeiro e no segundo tempo, mas reduz um pouquinho a quantidade de vitórias, tá? Se você é trader, eu gosto de pensar em trazer um pouquinho de viés, já que o Bragantino vem jogando tão bem dentro de casa, tá tão embalado, para trabalhar alguma coisa num leia pior equipe em campo ao São Paulo. No primeiro tempo, desde que eu encontre um Bragantino empurrando o São Paulo para trás e um São Paulo sem saída para contra-ataque. Esse é o cenário que eu quero. Qualquer coisa diferente disso eu já acho que vai ser um pouco arriscado, tá? Mas, primeiro tempo, se eu encontrar a superioridade do Bragantino, eu quero estar comprando alguma coisa contra o São Paulo para tentar buscar uma correção e quem sabe até um gol de bônus, tá bom? Não sei se eu carregaria essa ideia de trabalho contra o São Paulo também para o segundo tempo. Aí depende muito do que a gente vai estar vendo na leitura de jogo, tá? Fazer um cenário pré dos 90 minutos é muito mais complexo. Eu não sei como o São Paulo vai se comportar a partir do segundo tempo. Acredito que no primeiro tempo o Bragantino tem a tendência de se impor um pouco mais e se isso continuar no segundo tempo, pode ser uma opção continuar por ali também, tá? Se você é Panther, eu vejo com bons olhos essa vitória do Bragantino, mas eu sei que muita gente vai ter receio de pegar essa vitória seca. Então você pode pensar talvez no empate anula do Bragantino, né? O São Paulo perder esse jogo mediante um planejamento de classificação na Copa do Brasil, que significa muito financeiro, não é nada de outro mundo. Empatar esse jogo para o São Paulo seria até bom, porque está no meio de um furacão ali, né? Numa semana muito conturbada. São Paulo ainda não venceu fora de casa, mas isso não quer dizer nada. O Curitiba também não tinha vencido fora de casa, venceu o Goiás. O Vasco também tinha dificuldade para vencer em casa, venceu o Cuiabá. Então, isso aí, esses tabus vão cair. O que você tem que prestar atenção na hora do jogo. O que você pode fazer é o seguinte, ao invés de você tomar sua decisão no pré-live, você pode, obviamente, trazer para o ao vivo e ter um pouco mais de percepção. Então, tô vendo o Bragantino muito em cima. Talvez um handicap asiático menos 0,25 do Bragantino, que hoje está pagando em torno de 1,55, ele seja interessante. Então, você confirmou na leitura que o Bragantino estava superior e você gostou dessa entrada. Ótimo, show de bola. Ah não, eu tô vendo o Bragantino com mais dificuldade, ainda não entrou no jogo. Então o 0,25 talvez seja muito arriscado. Talvez seja melhor esperar o empate anula subir, né? Tô te dando alguns cenários que você pode fazer. O que eu gosto muito nesse jogo aqui é do over 1,5. Sendo bem sincero com você,
vocês, eu não acho essa odd ruim. Essa odd tem a tendência a subir ao longo do jogo, no início do jogo. Dá para você tentar pegar 40, 1,50, tá? Eu acho que é uma aposta bem interessante. O Bragantino dentro de casa tem marcado gols em quase todos os jogos. Eu não me lembro, acho que a última vez que ele não marcou foi justamente contra o Estudiantes e depois naquela derrota para o Cruzeiro. De lá para cá, muitos gols marcados. E o São Paulo fora de casa não sofre tantos gols, mas tem uma média sofrida de quase um gol por jogo. Então pode ser uma situação interessante também. Ao invés de você trabalhar num mercado de resultados a favor do Bragantino, ou num dupla chance ou no 0,25, você explorar um over 1,5, tá? Me surpreenderia muito se o Bragantino se complicasse contra o São Paulo, porque o São Paulo tá focado no Palmeiras. Porém, lembre-se, não existe nada garantido no futebol, tá? O momento é do Bragantino, o Bragantino tá numa fase melhor, o Bragantino tá melhor em casa, o São Paulo tá focado no Palmeiras, porém, São Paulo não é um time bobo. Se o Bragantino vacilar, obviamente, o São Paulo pode aproveitar em alguma jogada de bola parada ou num contra-ataque. Mas eu, sinceramente, acredito num pelo menos um empate do Bragantino por aqui e gosto de pensar também nesse over 1,5. Ainda no Campeonato Brasileiro, às 16 horas, o Fluminense recebe no Maracanã o Internacional com possível estreia do Ener Valencia. Eu, sinceramente, vou falar para vocês. Achei uma contratação muito forte do Internacional. O Ener Valencia era um destaque absoluto na Turquia, na equipe do Fenerbahçe. Muito forte. Foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, assim, individualmente falando, carregou a equipe dele. Se eu não me engano, foi ele que marcou todos os gols da seleção dele na Copa. E na Turquia fazia chover no time do Jorge Jesus. Quando saiu a notícia, juro pra vocês, achei até meio estranho, porque foi logo depois da Copa que o Inter tinha acertado e tudo mais, achei que não chegaria e olha, muito boa contratação. A média de gol do Ener Valencia, eu não sei se ele vai continuar sendo esse goleador todo no Inter, mas a média de gol do Ener Valencia esse ano é maior do que a do Cano, tá? É maior. É próximo, mas é maior. Então, teremos provavelmente Germán Cano em campo, mas provavelmente também estreia do Ener Valencia, não sei se desde o início, mas provavelmente estará em campo contra o Fluminense. Isso é um reforço absurdo para o Inter. Infelizmente para o Inter o Alan Patrick está suspenso e infelizmente para o Fluminense o John Arias está suspenso. São baixas também muito importantes, o Depena deve jogar no lugar do Alan Patrick. Tá? Cotações do Fluminense para dentro de casa 1,83. Acho que ela tá encaixada, acho que é justa, mas eu não vejo o Internacional tão fraco nesses últimos jogos, tá? O Internacional tem crescido bastante, para ser bem sincero. Os últimos jogos do Inter fora de casa, o Inter não perde há 5 partidas, considerando também aqui jogo contra o Internacional na Libertadores, contra o Nacional na Libertadores. Antes, uma derrota aqui pro Grêmio, uma pro América, uma pro Galo, vinha uma sequência horrorosa e depois começou a melhorar. O Fluminense, dentro de casa, não perde há muito tempo. Acho que a última derrota pro Fluminense foi lá no Campeonato Carioca, no dia 29 de janeiro pro Botafogo por 1-0. E mesmo assim, se a gente puxar, vai ser difícil encontrar outra. Vai ter que buscar aqui uma derrota no Campeonato Brasileiro do ano passado, tá? O Fluminense em casa é uma equipe muito forte, porém, no geral, o Fluminense venceu apenas 2 jogos nos últimos 8, 9 jogos, tá? Isso é uma complicação muito grande, principalmente nessa semana turbulenta de Diniz na seleção. Como que o Fluminense vai gerir isso? O Fluminense já não estava jogando tão bem assim, fisicamente falando, o Fluminense não estava rendendo. Eu não sei como isso vai repercutir no Fluminense. É o primeiro jogo pós-notícia do Diniz. Teoricamente, acho que o Fluminense tem o seu estilo de jogo já definido, acho que é muito mais questão física, porém o Internacional não tem nada a ver com isso. O Inter não tá num momento tão ruim pro Fluminense ser talvez assim tão favorito. Na tabela, as duas equipes praticamente iguais, né? O Fluminense leva vantagem por pouca coisa em relação a saldo. Dentro de casa, realmente, o Fluminense não tem nenhuma derrota, mas fora de casa o Internacional não perdeu tanto assim. Porém, vamos pro jogo, né? Utilizando o PDF de apoio, eu consigo ver um Fluminense que saiu na frente em 50% dos jogos em casa, o Inter em 43% fora. Muito próximo, tá? O Fluminense não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa, seja no Maracanã, seja em Volta Redonda, onde ele tem jogado de vez em quando. Já o Inter falhou em marcar em quase 30% dos jogos. E as duas equipes sofrem gol com alguma frequência. O Fluminense sofre com uma frequência um pouco menor. Porém, a quantidade de gols sofridas pelo Inter é quase 1,5 de média. Do Fluminense é próximo de 0,7. O Fluminense tem uma defesa um pouco mais sólida. Primeiro tempo do Fluminense é bem melhor, com bem mais vitórias. O Inter não venceu nenhum primeiro tempo, né? Inclusive, é preciso levar em consideração que o Internacional tem sido muito mais um time de recuperação em alguns momentos do que propriamente de iniciativa. O Fluminense venceu muito mais, tem menos derrota, menos gols sofridos e tem muito mais gols marcados no primeiro tempo. O segundo tempo do Fluminense é ainda melhor em relação ao que o
Fluminense pode produzir. Porém, o Inter já passa a vencer, já tem menos derrotas, já tem mais gols marcados do que gols sofridos. Então a tendência é que o segundo tempo seja um pouco mais parelho, né? Então é possível, talvez, pelo que a gente vem observando em números, que o Fluminense tente se impor no primeiro tempo e que o Inter tente jogar de uma maneira mais reativa. Mas também é possível que o Inter identifique o que tem que melhorar no segundo tempo e torne esse jogo um pouco mais igual, tá? Se você é trader, toma muito cuidado, não esqueçam o estilo de jogo do Fluminense. O estilo de jogo do Fluminense não é um jogo propositivo. O Fluminense, muitas das vezes, ele vai chamar o adversário para cima para sair jogando e conseguir colocar os seus jogadores, principalmente de velocidades, na entrada da área, na frente do goleiro. Então o Fluminense vai sair jogando de uma maneira mais perigosa, que é obviamente o que o Diniz gosta de fazer, ele não vai dar chutão. O Internacional, se conseguir encaixar bem a marcação, vai conseguir causar problemas para o Fluminense e a gente pode ter essa cotação do Fluminense corrigindo. Esse é o primeiro cenário. O primeiro cenário que você deve fazer quando vai trabalhar times do Diniz é como a marcação adversária está encaixando. Se está encaixando de uma maneira correta, muito provavelmente o mercado vai se assustar e a cotação do Fluminense vai subir. Isso aqui é básico, tá? Isso aconteceu várias vezes. Agora, se a marcação do Internacional não estiver encaixada, o Fluminense vai conseguir criar perigo de uma maneira constante. Vai colocar o Inter na roda, vai fazer aquele tipo de saída de bola arriscada, mas que quando estiver dando certo vai levar muito perigo e aí a gente pode ter um jogo mais perigoso para posicionamento, porque você pode entender que o Fluminense está tendo dificuldade, mas ele está conseguindo sair e aí você pode ser pego de calça curta, aí eu não te aconselho a se posicionar. Para você ter um terceiro cenário, que seria trabalhar contra o Internacional, você precisa de um Inter, primeiro, abdicando de uma marcação alta, ou seja, o Internacional postado e compactado, chamando o Fluminense para cima. Isso pode ser uma opção do Mano. Tá? O Fluminense pode ter que sair para jogar, sair para propor, e aí você tem um Internacional mais travado lá atrás. Qual que é o problema de trabalhar contra o Inter nesse aspecto? O Inter é um time veloz. Então, se o Fluminense, que geralmente gosta de chamar o adversário para cima, para sair jogando com perigo, mas para encontrar espaço, o Fluminense pode ter que propor jogo e encontrar dificuldade para ficar rodando essa bola. E aí o Inter pode roubar e puxar um contra-ataque. Então, trabalhar contra o Internacional nesse aspecto, ele pode ser também um pouco perigoso. Então, para você que é trader, muito cuidado. O melhor dos cenários seria o Fluminense se complicando na saída de bola para você ter uma correção mais tranquila de fazer contra o Fluminense. Porém, isso pode não acontecer. Para trabalhar contra o Inter, eu só te aconselho se os contra-ataques do Inter não estiverem encaixando. Beleza? Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Fluminense por aqui. Apesar de acreditar que isso pode acontecer, eu acho que o Internacional, com a chegada do Valência, não sei se chega de titular, com o momento do Inter, o desgaste físico do Fluminense e a ausência do John Arias, torna esse jogo mais igual do que o mercado está pensando. Então eu não te aconselho uma vitória seca no Fluminense, porque muito provavelmente não é um prêmio justo para o que isso aqui poderia te pagar. Já que é um jogo tão mais parelho, você poderia pegar a saúde do Fluminense se for para trabalhar a favor do Fluminense mais alto. Então eu não vou te indicar a vitória do Fluminense seca por aqui. Se quiser trabalhar a favor do Fluminense, é por sua conta e eu te aconselho colocar pelo menos um empate a seu favor, um empate anula pelo menos, tá? Gosto de uma possibilidade de Internacional em empate, um dupla chance. Deixa eu ver quanto é que tá pagando isso daqui. O DC do Inter tá próximo de 2. Não acho ruim. Você tem a opção de trabalhar um handicap no Internacional, aqui um mais um do Inter, próximo de 1,50. Se o Fluminense vencer por um gol de diferença, sua aposta é devolvida. E você também tem a opção de trabalhar o mercado de gols, já que eu tenho Germán Cano de um lado e muito provavelmente Ener Valencia de outro, o over 1,5 pagando mais até do que o Bragantino e São Paulo, próximo de 1,40. Também acho uma boa opção. Lembrando, não sou tipster, não tô aqui para enfiar a goela abaixo o que você tem que fazer. Tô aqui para tentar te ajudar num cenário. Tá? Eu particularmente gosto desse over 1,5. Eu acho que é uma situação interessante. Não acho que o Inter vai passar vergonha aqui, não acho que essa discrepância toda, como o mercado está dizendo. A não ser que o Fluminense tenha conseguido tirar todos os problemas físicos, esteja de novo novinho em folha e o Inter comece a desandar novamente. Mas nesse momento o Internacional chega bem, com desfalque, mas chega bem, com reforço também do Ener Valencia, e um Fluminense que precisa se provar um pouco mais. Muito bem dentro de casa, mas no geral, um time que está há um tempo sem conseguir uma sequência de vitória. E o Germán Cano também, né, amargando ali algum tipo de dificuldade de fazer gol o tempo todo, que era o comum da equipe. Então acho que é um jogo mais parelho, tá? Acho que você vai ter mais oportunidades se você for um trader do que um Panther, mas eu ficaria com esse over 1,5 e não duvido que o Internacional, se perder por aqui, seria com um gol de diferença, tá? Mas enfim, não tenho bola de cristal. Às 18h30 no Castelão, o Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense e o mercado define o Fortaleza aqui como favorito e sinceramente eu concordo muito por conta da sequência do Fortaleza
Furacão ao longo da semana. O Furacão tem um jogo da volta contra o Flamengo no dia 12, na quarta-feira, e obviamente por ter perdido de virada o primeiro jogo, tende a ter o seu foco maior para essa partida da volta. O Furacão que é um time muito copeiro, que foca muito nas Copas e que obviamente o dinheiro dessa classificação é muito importante sempre para o clube, tá? Não é uma excelente equipe fora de casa no Brasileiro, isso não é de hoje, sempre prioriza muito jogos dentro de casa do que fora, tem apenas uma vitória fora de casa, se eu não me engano foi contra o Internacional, e são 4 derrotas. O Fortaleza em casa não perdeu ainda no Castelão, foram 3 vitórias e 3 empates, tem bem mais gols marcados do que gols sofridos, então eu concordo com essa cotação do mercado por aqui, viu? Utilizando o PDF de apoio, o Fortaleza ele saiu na frente do placar em casa nas mesmas circunstâncias do Atlético Paranaense, ou seja, mesmo jogando fora de casa, o Atlético Paranaense demonstra iniciativa, falhou em marcar nas mesmas situações, só que defensivamente falando, o Fortaleza ele é mais qualificado nessa questão dentro e fora de casa, respectivamente, tá? O primeiro tempo do Fortaleza não é um primeiro tempo sólido, não agrada ninguém, não enche os olhos de ninguém. O time tem a mesma quantidade de vitórias do adversário, tem um pouco menos de derrota, porém tem muito empate, marca pouco gol e sofre pouco também. É um time com mais dificuldade, pelo menos tem sido assim no primeiro tempo. O Atlético Paranaense no primeiro tempo tem bem mais derrotas que vitórias e sofreu mais gols do que marcou. O segundo tempo do Fortaleza é um pouco mais sólido. O time continua tendo um número de derrotas bem baixo, né? Para 0. O segundo tempo do Fortaleza já é bem melhor. Eu continuo tendo 0% de derrotas, ou seja, uma equipe sólida, bem mais vitórias, passa para 50% de empate e de vitórias, e temos bem mais gols marcados em relação a gols sofridos, né? Foram 7 gols contra 3 gols sofridos. O Atlético Paranaense continua tendo pouca vitória, continua tendo muita derrota e continua sofrendo bem mais gols do que marca, tá? Apesar de marcar o dobro de gols do primeiro tempo, também sofre bem mais gols por aqui. Concordo com esse favoritismo do Fortaleza, espero um Atlético Paranaense mais fechado, tentando buscar talvez um ponto fora de casa para depois focar na partida contra o Flamengo. Tem que ver quem que vai entrar em campo, né? Não sei se alguns jogadores vão ser poupados. Pode ser que alguns jogadores mais velhos ou algumas peças importantes para o jogo da volta contra o Flamengo sejam, pelo menos, né, colocadas no banco. É possibilidade, não é certeza, né? O Atlético Paranaense empatar ou perder aqui não vai fazer muita diferença no planejamento anual da equipe, tá? Acredito eu, principalmente se tratando desse jogo da volta. E o Fortaleza não tem nada para desfocar. Fortaleza já foi eliminado na Copa do Brasil pelo Palmeiras. Tem o foco somente aqui na Sul-Americana, que já está muito bem classificado, já passou em primeiro do seu grupo, então é provável que venha com força máxima para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Se você é trader e encontrar um Atlético Paranaense fechado, só vai precisar ter cuidado com os contra-ataques, que é a grande arma da equipe quando joga fora de casa, e a bola aérea. Se o Fortaleza estiver conseguindo neutralizar os contra-ataques e o Fortaleza não permitir ao Atlético Paranaense alçar bolas na sua área, você pode ter até um padrão de superioridade que justifique uma entrada ainda no primeiro tempo, mesmo que o Fortaleza não tenha demonstrado ainda tanta superioridade assim no primeiro tempo contra outros adversários, tá? Você pode trazer esse mesmo cenário para o segundo tempo, obviamente ajustando a sua gestão, porque tomar um gol no segundo tempo é muito mais doloroso do que no primeiro. Se você é Panther, eu gosto muito de pensar nesse 0,25 asiático do Fortaleza, tá? Ou seja, uma vitória do Fortaleza, caso um empate aconteça, você vai ter aqui metade da sua aposta perdida, o menos 0,25 está próximo de 1,50. Dá para você pegar no live? Dá. Já que eu tenho um primeiro tempo do Fortaleza bem abaixo da média, pode ser que você consiga aproveitar a aceleração do Fortaleza no fim do primeiro tempo ou no início do segundo para tentar buscar um 0,25 mais alto, tá? O empate anula vai estar com uma odd muito baixa. Dá para trabalhar mercado de gols por aqui também? Olha, sinceramente, os últimos jogos entre eles no Castelão, o último foi 0-0, mas tivemos 3-0, 2-0, 2-1, 4-3, 4-1. Mas tem que ver qual equipe do Atlético Paranaense vai entrar em campo e qual vai ser o comportamento dele. Empatar esse jogo pro Cap nesse momento não é um resultado ruim. Então pode ser que eu tenha um Fortaleza tentando furar essa defesa e se por acaso esse gol sair cedo, pode ser que a gente tenha um espaço para sair outro gol depois. Então talvez, se você quiser trabalhar gols, o overlimit durante o jogo, depois do placar já aberto, pode ser interessante.
Eu no pré-live não entraria no mercado de gols por aqui, tá? Acho que o Cap tem uma defesa sólida, quando quer se defender, se defende muito bem, o problema aqui vai ser o foco, tá? Eu prefiro, se for para me arriscar, pensar nessa vitória do Fortaleza e colocar talvez um 0,25 para ter metade da aposta perdida, caso dê empate. Para finalizar esses jogos um pouco mais aprofundados, o Grêmio recebe o Botafogo, líder, enfrentando fora de casa o vice-líder no Campeonato Brasileiro às 18h30. Jogo muito difícil de se analisar, né? Porque o Botafogo vem numa fase esplendorosa, o Grêmio também vem muito bem. Se a gente filtrar o Botafogo fora de casa, é a melhor campanha com 2 derrotas e 4 vitórias. O Grêmio dentro de casa não perdeu, tem 5 vitórias, uma das melhores campanhas também. Se a gente filtrar o Grêmio dentro de casa, nos últimos jogos, a gente vai penar para achar uma derrota do Grêmio por aqui. A última derrota do Grêmio em casa foi na Série B de 2022 pro Ituano. O Grêmio em casa é muito forte, não só na arena do Grêmio, né, mas no Sul, porque a gente vai falar de histórico aqui também. E o Botafogo fora de casa, a última derrota foi pro Atlético Paranaense aqui no Campeonato Brasileiro, depois mais uma derrota pro CAP no Sul do Brasil, né, curiosidade, na Copa do Brasil, e também uma derrota pro Goiás. Então o Botafogo tem uma excelente fase fora, mas não é aquela hegemonia como tem o Grêmio. E uma coisa interessante é, quando o Grêmio enfrenta o Botafogo no Sul, olha, raras foram as situações onde o Botafogo conseguiu vencer. O Botafogo tem uma vitória no Grêmio aqui em 2016 e uma vitória contra o Grêmio em 2011. E depois a gente não acha mais vitória do Botafogo no sul do país. E é comum, né, os times do Sudeste terem muita dificuldade quando jogam contra Grêmio, contra Inter, contra o Atlético Paranaense, porque, cara, lá eles fazem valer mesmo o mando, não tem como. Apenas 2 vitórias do Botafogo, então, nessa imensidão de jogos, e raras foram as situações de empate. Um empate aqui, depois mais 2 aqui embaixo, o restante é a vitória do Grêmio. E por placares, assim, completamente diferentes. Tivemos goleada, placar por 1 gol de diferença, por 2. Então o Grêmio ele se faz valer muito do seu mando. Porém, o Grêmio na quarta-feira, no dia 12, ele tem um confronto contra a equipe do Bahia no jogo da volta da Copa do Brasil, que é também, obviamente, uma importância muito grande para o Grêmio, não só se aproximar do líder, mas para o Grêmio chegar em finais de Copa ou ganhar Copas é muito importante, tá? A gente sempre sabe, e eu já estive na Arena do Grêmio, tenho muitos amigos gremistas, já estive conversando com colorados, com gremistas, e ali eles têm essa ideia de que jogos importantes, geralmente, primeiro, o clássico, né, contra o Inter, ou no caso, se for internacional, o clássico contra o Grêmio, né, o derby da cidade, e depois as Copas. O brasileiro, não é que ele fique escanteado, mas primeiro as Copas, tá? Não vou dizer pra você que isso vai fazer o Grêmio tirar o foco do jogo, não vai. Acho que o Grêmio vai com o que tem de melhor e pode até diminuir a distância pro líder, principalmente por conta desse histórico positivo que o Grêmio tem em casa. Mas é um jogo muito importante também para o Grêmio na Copa do Brasil na quarta-feira. O empate que o Grêmio conseguiu no finalzinho do jogo contra o Bahia foi um excelente resultado para o Grêmio. Abre muitas portas para o Grêmio tentar uma classificação dentro de casa para uma semifinal, para pegar Flamengo ou Atlético Paranaense e enfiar 9 milhões no bolso. Então, se fosse uma derrota do Grêmio contra o Bahia, eu diria que o Grêmio poderia estar aqui, talvez, um pouco desconcentrado. Mas tendo empatado, eu acho que ele vem muito forte para jogar contra o Bahia, mas também vem muito forte para jogar com o Botafogo. Por isso, eu não discordo dessas cotações, mesmo o Botafogo sendo o líder do campeonato. Eu não discordo. Eu acho que é um jogo muito difícil para o Botafogo aqui, tá? E a gente vai ter que entender a postura do Botafogo para saber como tomar algumas posições, principalmente no live. Utilizando o PDF de apoio, olha só que curioso. O Botafogo saiu na frente fora de casa em 83% dos jogos. Time com uma iniciativa absurda. Falhou em marcar um pouquinho mais do que o Grêmio. O Grêmio marca mais gols dentro de casa do que o Botafogo. Porém, as duas equipes sofrem gol com a mesma frequência e também quase que a mesma quantidade. O Grêmio tem uma levíssima superioridade no primeiro tempo porque ele não perdeu ainda nas primeiras etapas, tem um pouco mais de vitória e marcou um pouco mais de gol. Mas em relação a gols sofridos, é quase igual, tá? No segundo tempo, o Grêmio continua tendo um número de derrotas baixo, né? De 0. Continua tendo um número de gols sofridos baixo, mas aumenta o número de gols marcados, mesmo não vencendo tanto, é uma equipe mais agressiva no segundo tempo. O Botafogo é bem meio termo no segundo tempo, né? Dividido ali em 33% para cada um e continua tendo uma defesa relativamente sólida, mas um ataque um pouco menos efetivo na segunda etapa. Não é um Botafogo goleador fora de casa, tá? Se você é trader, muito vai depender
obviamente, de como vai se comportar o líder. O Botafogo ele tem dois cenários. Ele pode vir para esse jogo pensando, já estou com uma diferença de pontos interessante para a equipe do Grêmio, que é a vice-líder, e vou para cima para tentar aumentar essa distância. É um confronto direto, vamos dizer assim. Ou o Botafogo vai, sabendo dessa dificuldade de jogar no Sul, um pouco mais resguardado, para tentar buscar pelo menos um empate. Se vir a vitória, ótimo, mas o importante é não deixar o Grêmio se aproximar. De preferência, manter o Grêmio na mesma distância. Essas são as duas opções que eu vejo para o Botafogo. E uma delas, e a gente só vai saber disso no live, vai fornecer para a gente talvez uma boa oportunidade de trabalho. Se o Botafogo vem para jogar de maneira mais agressiva, para botar em prática o que tem feito, estatisticamente, de abrir placar, de tomar iniciativa, a gente pode ter um Grêmio ficando um pouco mais acuado. A gente pode ter uma cotação do Grêmio corrigindo, que o Grêmio está com uma odd de 2,15. Então, quanto mais perigo o Botafogo criar, mais igualado esse mercado vai ter que ser. Porque o mercado espera, primeiro, uma superioridade do Grêmio. Isso se o Botafogo agir dessa maneira. E aí, talvez, dependendo de como o Grêmio reaja a essa agressividade do Botafogo, você pode ter um jogo muito aberto e muito perigoso para se posicionar no match odds. Eu particularmente não gosto tanto. Seria lindo se o Botafogo agredisse e o Grêmio sentisse para que essa odd corrigisse. Até rimou. Mas dificilmente isso vai acontecer, porque o Grêmio está em casa. Geralmente ele vai se impor. Então, se eu tenho um Botafogo um pouco mais recuado, mais pensando em compactação, em tirar os espaços do Grêmio, mas permitindo ao Grêmio rodear a sua área, tocar a bola, alçar a bola na área, porque o Grêmio também tem uma boa bola aérea, aí você tem provavelmente a cotação do Botafogo subindo. Não é disparando, mas subindo, e você pode aproveitar talvez esse ler para a equipe em campo, tá bom? Então são dois cenários que eu vejo no trade. Se você é punter, a primeira opção que eu vejo é tentar imaginar talvez um jogo mais truncado, né? Então você tem a oportunidade, eu particularmente não gosto tanto do mercado de under, mas você pode ter a oportunidade talvez de trabalhar um jogo com under 3,5, pagando uma cotação aqui próxima de 1,30, ou um under 3 asiático, se sair 3 gols devolve, pagando próximo de 1,45. Eu, sinceramente, sempre falo para vocês, não gosto de under, tá? Mas é uma opção cabível. Outra opção seria, por exemplo, aproveitar o histórico do Grêmio no Sul contra o Botafogo e tentar pegar, por exemplo, um empate anula, próximo de 1,60, né? Talvez no live você consiga pegar essa cotação ainda mais alta. Não, Theo, eu confio no Botafogo. Acho que o Botafogo tem alguma vantagem por aqui. Então você pode talvez pegar uma dupla chance do Botafogo, que está pagando aqui em torno de 1,70. Botafogo um empate, próximo de 1,70. É o líder do campeonato, tá? São opções interessantes. Eu, particularmente, acho que o Grêmio ele é um pouquinho mais favorito e que o Botafogo deve jogar esse jogo um pouco mais resguardado. Então a gente tem uma tendência de ter um jogo com empate ou uma tendência de ser um jogo com menos gols, tá? Por isso, por exemplo, você tem a opção talvez do mais 0,5 do Botafogo. Se você quiser ser um pouco menos ousado, você pode pensar talvez no mais 0,75 do Botafogo, que vai te tirar metade da stake se o Grêmio vencer o jogo por 1-0. Tá pagando aqui próximo de 1,50. Essas são as opções que eu vejo cabíveis, tá? Se eu tivesse que optar por alguma coisa, talvez eu escolheria estar a favor dessa história do Grêmio no Sul contra o Botafogo, por isso acredito que esse empate anula tem algum tipo de valor, ou nesse jogo um pouco mais truncado, porque eu vejo o seguinte, o Botafogo ele tem a opção de agredir o Grêmio e de vencer o Grêmio como fez contra o Palmeiras, mas se ele sentir que vai ser muito complicado, é muito mais fácil para o Botafogo se fechar e manter uma distância do Grêmio em pontuação igual, do que ele se abrir e ir para cima igual um kamikaze. Por isso que esse jogo pode ser que dentro do jogo tenha uma tendência de ser um pouco mais truncado, principalmente se o Botafogo sair na frente. Agora, se o Grêmio abrir o placar e o Botafogo não souber se comportar ali, ficar um pouco mais ansioso, querer sair no desespero, o Grêmio tem capacidade de ferir o Botafogo no contra-ataque. Aí esse jogo que é mais truncado pode abrir. Opções de jogos extras para esse domingo. Santos e Goiás. O Santos não vive uma boa fase, aliás, que fase horrorosa que vive o Santos, vamos ser sinceros, e mesmo assim o Santos tem um favoritismo no mercado de 1,85. Não sei se eu consigo concordar, sinceramente, porque mesmo o Goiás tendo uma das piores campanhas, o Santos não vai bem. Dentro de casa, o Santos tem 2 vitórias apenas em 7 jogos. É uma fase muito difícil do Santos, então eu tomaria muito cuidado para me envolver em vitória do Santos. Se fosse para fazer alguma coisa, faria ao vivo, tá? Sendo bem sincero com vocês, por isso que eu nem trouxe esse jogo para analisar, porque é um jogo complexo, muito difícil mesmo. Outra opção que a gente tem, meio-dia, na Noruega,
Bodoglin e Odd. O Odd é uma equipe muito mais, historicamente, né, falando, muito mais conceituada que o Bodoglin. Bodoglin começou, né, a galgar essa fama hoje em dia. Não é à toa que quando a gente filtra os jogos do Odd contra o Bodoglin, olha a quantidade de vitórias do Odd aqui no histórico. Ó. Então, é um time talvez um pouco mais parrudo que possa oferecer ao Bodoglin um pouco de dificuldade. Só que nesse momento, assim, historicamente falando recente, né, o Bodoglin é muito mais time que o Odd. Fora de casa, o Bodoglin tem uma das melhores campanhas, tem 5 vitórias em 6 jogos, e o Odd tem 2 vitórias apenas dentro de casa, mas perdeu apenas uma, tá? Não iria a favor do Bodoglin a qualquer preço, acho que tem que ser pelo menos uma recompensa justa. Não duvido que a gente possa ter um Bodoglin tomando gol por aqui também, pelo menos as últimas vezes foi assim, ó, gol do Odd, aqui não, aqui teve, ambas marcam por aqui, deixa eu ver quanto é que tá pagando. Tá baixo, muito baixo, tá? Toma cuidado. E por último, Sport e Mirassol. O Sport continua sendo uma das melhores equipes da Série B e continua tendo a melhor campanha dentro de casa na Série B, com 8 jogos e 8 vitórias. Apostar contra o Sport geralmente é loucura, principalmente dentro de casa. Vem de uma derrota fora para a equipe do CRB, mas dentro de casa é muito forte, venceu equipes aqui que às vezes a gente não acreditava. Por exemplo, venceu o Vila Nova, que é uma equipe que está sempre pontuando fora de casa. Só que o Mirassol, o último jogo do Mirassol, na derrota para o Ituano, mesmo tendo perdido, o Mirassol me passou uma boa impressão, é uma equipe muito agressiva. Fora de casa, o Mirassol perdeu 4, venceu 3, não é espetacular, né? Vem de uma derrota para o Guarani, uma vitória contra o Londrina, vem de uma derrota para o Botafogo e para o CRB e uma vitória contra o Juventude, mas mesmo assim é uma equipe que me mostrou um pouco agressiva. Vamos ver como o Sport vai lidar com essa equipe do Mirassol. O Sport, que já venceu equipes muito mais fortes que o Mirassol, pode ser mais uma opção para você observar, talvez esse 0,25 do Sport. Caso o jogo fique empatado, você tem metade da aposta perdida, tá? Deixa eu ver quanto é que tá, por curiosidade, esse 0,25 do Leão. Tá pagando 1,46. Tá baixo ainda, né? Acho que no live a gente conseguiria uma aposta melhor. Tá bom, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Se você puder me dar essa grande moral de se inscrever nesse canal e deixar o like no vídeo, tá bom? Ainda tô bastante gripado, com a cara inchada por conta de uma operação que eu fiz, mas estamos juntos por aqui. Beleza? Não esquece, lá no meu curso gratuito, theoboss.com, além de aprender, você ainda concorre a bancas e a Pix dos meus parceiros que oferecem para você. E aqui embaixo tem aquele bônus de R$2 da Betfair, que não é muito, mas é de graça. Se você ganhar, vai ser excelente. Beleza? Fica com Deus, um grande abraço e até segunda-feira.